Olá, povo de Deus, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 2 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, de 9 a 14, e Lucas 5, de 1 a 11. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria dai graças ao Pai que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Continuamos nossa leitura da carta aos Colossenses, que, como já dissemos, tudo indica que seu autor é Epáfras, colaborador de Paulo, que assimilou profundamente os ensinamentos do apóstolo dos gentios. Colossas era uma pequena cidade da Ásia Menor e distante uns 200 quilômetros de Éfeso, próxima de Hierápolis e Laodiceia. Paulo não a visitou pessoalmente. As comunidades cristãs de Colossas, Hierápolis e Laodiceia foram fundadas mesmo por Epáfras, discípulo de Paulo, enquanto Paulo se encontrava em Éfeso. No trecho de hoje, vamos destacar 3 palavras que indicam os sentimentos que o autor da carta quer passar para os colossenses: força, paciência e constância. É tudo o que eles precisam para resistir às adversidades cotidianas pelas quais passam as comunidades do primeiro século. Perseguições, infiltrações de doutrinas estranhas e rixas internas, além da expectativa pela parousia que lhes parece demorada. O conhecimento da vontade de Deus, que requer sabedoria e discernimento, também são requeridos de quem pretende se manter firme no seguimento de Jesus. E o nosso trecho de hoje é profundamente trinitário, pois vemos nele a insistência no conhecimento da vontade do Pai, por meio do Espírito, e a alegria por termos sido recebidos no reino do Filho amado, o Redentor que nos perdoa os pecados. Lucas 5, de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los.
Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhais medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. O capítulo 5 de Lucas nos traz as condições para o seguimento de Jesus em etapas. Acreditar na sua palavra, ter coragem de tocar nos impuros, reintegrar os marginalizados e rejeitar a hipocrisia social e não ter medo de provocar rupturas com o sistema de morte. Vale a pena perceber cada detalhe da perícope de hoje, pois se trata de uma cena extremamente simbólica. Já dissemos aqui que a barca simbolizava para as comunidades a igreja. Jesus, sentado na barca, podemos entender que ele ensinava com autoridade, sentado num barquinho nas águas tranquilas de um lago. E a cena fica mais solene ainda com esse desfecho, quando acabou de falar, pois isso indica que as pessoas tinham vindo para ouvi-lo. Diferentemente de outros, não vieram atraídos por milagres, e sim pela palavra. Depois disso, a ordem que Jesus dá a Pedro é tremendamente significativa, pois trata-se de não se prender à superfície, e sim avançar para as águas mais profundas. Em latim, temos a expressão Nunc in altum. E esse Nunc in altum de Jesus tinha o selo da autenticidade do seu discurso anterior à multidão. Aqueles pescadores cansados por terem pescado a noite inteira sem nada pegar, somente lançaram outra vez as redes porque estavam fascinados por esse homem, por suas palavras. A pesca abundante fará com que Pedro afaste qualquer dúvida sobre ele e se ajoelhe aos seus pés, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. A reação de Jesus a esse gesto de Pedro revela que esse pobre pescador foi reconhecido como digno de ser seu discípulo. Diante da confissão de Pedro, se fosse a igreja de hoje, talvez lhe dissesse que ele não estava preparado para a missão, que era preciso fazer o processo de conversão. Jesus, ao contrário, o acolhe e lhe diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Quantas vezes será preciso Jesus repetir a Pedro e aos demais: não tenhais medo? Isso funcionava como um bordão de Jesus para o encorajamento de seus discípulos, que iriam mesmo enfrentar tempestades muito mais fortes do que as que estavam acostumados a sofrer em alto mar. O convite ao seguimento é tão radical e exigente, pois é preciso deixar tudo. Como deixar tudo se hoje justamente fizemos essa pesca maravilhosa? É convite para uma mudança absoluta de um estilo de vida, de pescador de peixes a pescador de gente que se empolgue com as palavras de Jesus e queira lutar pela edificação do reino.
Pensar que até hoje somos provocados por Jesus com suas palavras e práticas que nos desinstalam e convidam a dar sequência ao processo de conversão. Processo que abarca a vida toda, pois até que a tampa do caixão baixe, precisamos de revisões em nosso agir, em nosso falar. Nunca esgotamos o caminho no seguimento de Jesus e nunca damos conta de atingir as profundezas que ele nos sugere. Mas tenhamos como lema sempre, Nunc in altum, avancemos para as águas mais profundas. Um beijo no seu coração.